Nos próximos capítulos que vem aí da novela Quando Me Apaixono, tudo começa logo depois que o Jerônimo e a Renata se casaram e depois de um tempinho, ainda sem lua de mel, eles vêm passeando ali na praia e todo momento ali o Jerônimo vem questionando a Renata que, por contrário do Jerônimo, ela se casou de fato com puro amor, mas no caso dele, além de gostar dela, ele também está casado com ela para tentar desmascarar a Renata de algo que ela não fez, porque ele fica a todo momento, como você já sabe, acreditando que a Renata é a tal da bonita que matou o irmão dele. Então é aí quando a Renata está na praia, olha para o mar e diz que não existe praia tão bonita como aquela, e o Jerônimo concorda com ela e diz que realmente não há. Então a Renata toca nele e pergunta se ele viu isso. Ele pergunta, viu o quê? E ela diz que pelo menos em uma coisa eles dois estão ali a concordar. Ele repreende ela e diz que ela está com muito exagero ali e ainda diz que eles dois combinam sim com muita coisa, mas que ela combina muito mais com Augusto Duran. A Renata não concorda com ele e pergunta então o porquê que ele é tão ciumento assim, e ele fala que não é ciumento. Ela diz a ele que ele pare de ser ciúme sim, porque ele ter ciúme do Augusto, isso não existe, porque na realidade quer lembrar ele que se casou foi com ele, com o Jerônimo. Jerônimo fica calado e a Renata continua dizendo que no caso dela, se ela tivesse ciúme da mulher do Augusto, aí sim eles iam brigar e não ia parar, pelo menos é isso que ela acredita, né? O Jerônimo diz que no caso dele não tem motivo para isso e um pouquinho eles se calam ali e a Renata depois pergunta se ela já contou para ele que morou perto da costa e ele diz que não. Ela diz que sim, que morou quando era mais menina. Renata continua dizendo que quase todos os fins de semana elas iriam à praia. Renata diz a Jerônimo que ama o mar, que ama as ondas e a imensidão que o mar entrega para todos eles. De início vocês vão perceber ali que eles começam com um carinho de fato de casal. A Renata se aproxima da água e pergunta se será que ela está fria, pega um pouco, joga no Jerônimo e ele diz que ela não faça isso. Então eles dão uma carreirinha ali e começam a brincar como de fato um casal deve fazer. Só que o problema é que o Jerônimo não consegue tirar da cabeça o que aconteceu com o irmão dele e a todo momento fica acreditando ali, como eu já falei no início, que a culpada de tudo isso é ela, a Renata. Enquanto a Renata e o Jerônimo estão ali curtindo um pouco, vamos lá no Matias e na Adriana, que ela tá querendo contar algo pra ele, mas quando ela chega lá, ele atende um telefonema. Quando ele termina, ele pede desculpas a ela pelo telefonema, depois pergunta a ela o que é que ela queria dizer. A Adriana diz a ele que sabe muito bem que ali não é o lugar e nem o momento, mas que se não for assim, ela não vai ter coragem para fazer isso. O Matias fica meio confuso e pergunta fazer o quê? E a Adriana diz que é terminar essa tentativa de relação deles dois. O Matias fica zoiudo e a Adriana diz que ele sabe muito bem o que ela sente por ele e que ela fica muito frustrada por tudo isso. O Matias pergunta por que então eles não conversam sobre isso depois em outro lugar fora da empresa, porque ali é um ambiente muito frio e que eles têm muitas coisas para dizer um para o outro. A Adriana responde ele que eles não têm mais nada para dizer e que para ela está sendo muito difícil ela dizer tudo isso, mas que se ela não fizer isso agora, ela pode chegar ao ponto de se desrespeitar a ela própria. O Matias tenta até falar e a Adriana diz que ela não pode permitir que isso aconteça. Ele então se senta um pouco ali na mesa, tenta falar novamente e ela pede que por favor ele não fale nada e diz a ele que o amor é assim mesmo, que às vezes o amor corresponde a você e às vezes não. A Adriana continua dizendo que o amor entre eles dois não aconteceu e que infelizmente ela tem que aceitar isso. O Matias diz a ela que ele está passando por um momento muito delicado. A Adriana diz a ele que também ela está passando por um momento assim delicado, porque ela não é a mãe do filho dele, nem muito menos a mulher que ele de fato ali ama. Ele fica zoiudo e ela se lamentando muito, chorando bastante, diz que tudo que ela sente ali é só dela e não deles dois. A Adriana então diz a ele que ali é toda a verdade que ela está contando
apontando, porque se ela continuar com ele, ela vai ser tudo o que ele quer, mas ela não vai ser ela mesma. Ele fica zoiudo e ela diz que se ela aceitar esse relacionamento do jeito que está, ela vai a todo tempo ali se sentir vazia. O Matias, por sua vez, de início fica sem nem saber o que falar para Adriana e ela diz a ele que não pode aceitar esse relacionamento porque senão ela vai ser como um bolo sem fermento, como dizia a mãe dela. O Matias então diz para que ela acredite que ele tinha muita vontade ali, que entre eles dois desse de fato tudo certo. Ela interrompe ele novamente e diz para que ele acredite ali que isso não é questão de vontade. Ele fica zoiudo e ela diz que ali não é questão de vontade e sim questão de sentimento, que a mãe dela diz que se ela não se amar própria, ela não vai ter condições ali de esperar que alguém corresponda o amor dela. O Matias toca no cabelo dela e diz que ela tem toda a razão e que ele admira ela muito por tudo isso, e ela, a Adriana, fala que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Ele fica zoiudo e ela chega bem pertinho e diz que a gente deve sim amar o próximo como a nós mesmos, mas nunca amar mais do que nós mesmos. Matias fica zoiudo, ela toca no rosto dele e diz a ele pela última vez que agora sim ela vai sair da vida dele para todo sempre, dá um último tequinho e depois vai embora, deixando o Matias bem pensativo. De volta lá com a Renata e o Jerônimo, eles estão ainda num clima de romance. Na realidade, no clima de romance quem tá é a Renata. No caso do Jerônimo, como eu disse desde o início aqui, ele a todo tempo, por mais que ele sinta algo pela Renata, o negócio dele é a vingança. E a Renata aponta para o mar e diz que ali são golfinhos, né? E ele fica calado e a Renata pergunta se ele viu e ele diz que viu sem ter visto, né? Na realidade. E ela diz que ele na realidade não viu, né? E o Jerônimo diz que viu sim, depois ele bate a mão ali e diz que já tá na hora deles ir embora e a Renata pede a ele que não, que agora não. E ele diz que já está ficando tarde, que eles têm que ir embora sim. Como eu disse a vocês, ele a todo tempo ali está jogando com a Renata, mas muito mais na frente vocês vão ver que essa questão aí, que o Jerônimo está com essa perseguição toda com a Renata, não vai dar muito certo, porque ele vai se deparar com a pior de suas tragédias. O Jerônimo continua dizendo que eles têm que ir embora. Ela pergunta o porquê, ele diz que está muito tarde e que tem muitas coisas ainda para fazer. A Renata então questiona o Jerônimo para que ele diga a ela se de fato ele está trocando aquele mar, esse sol e justamente ela, a Renata, para ir trabalhar, e pergunta em que. Ele continua dizendo que tem um monte de coisa para fazer, lá na fazenda. Nesse momento chegam uns caras com uma moto aí e pergunta se eles querem dar uma volta e que ele faz bem baratinho. O Jerônimo diz que não, que agradece, só que a Renata diz que sim, que quer muito porque adora andar nisso. O Jerônimo se levanta e diz que não quer, e os caras dizem que é só um passeio que eles fazem bem baratinho, e a Renata pede para que ele para e pergunta se ele não se cansa, e ele pergunta a ela, não se cansa de quê? E ela responde que ele não se cansa de dizer não para ela. Ele diz que não, que isso não é verdade, e ela aponta o dedo para ele e diz que mais uma vez, para que ele veja ali que ele disse não de novo, outra vez para ela. Jerônimo fica calado e ela tenta abraçar ele ali e pede a ele que, por favor, que pelo menos uma vez ele diga sim para ela. O cara então se levanta da moto e pede para que ele diga logo que sim, que ele faz os dois ali pelo preço de um. A Renata fica muito feliz e diz que o preço de um, que isso tá muito barato, e pergunta ao Jerônimo se ele não vai aceitar. Ele continua ali dizendo que não, e ela diz que ele está na realidade com medo, e ele pergunta: com medo? Eu com medo? E ela diz que sim, que está com medo, e então ela diz ao Jerônimo que eles peguem aquela moto ali e que apostem em uma corrida. E ele pergunta: uma corrida? Como assim? Ela diz que eles apostam uma corrida ali e quem ganhar pede ao outro o que quiser e o outro vai ter que sim que fazer. O Jerônimo então diz a ela que se ela perder, ela não venha chorar depois, e ela diz que ela quer ver mesmo se vai perder. Depois ela coloca as coisas na bolsa ali e diz que vai deixar ali, aponta pro cara da moto e diz que vai confiar nele, deixando as coisas dela ali. Depois ela para o Jerônimo e pergunta se ele já está pronto para perder, e ele pergunta se ela que está pronta para chorar, que ele já trouxe até um lenço ali. Então eles sobem em cima da moto e o Jerônimo diz que se ela perder,
ceder, vai ter que fazer o que ele quiser, e ela diz que sim, e que agora eles é que vão ver quem é que vai ganhar. E nesse momento eles colocam moto lado a lado, e o Jerônimo, enquanto vai contar de 1 até 3, a Renata sai com a gota serena ali, e o Jerônimo atrás dizendo a ela que espere, que era para ter contado até 3. Ao chegar no seu destino, a Renata diz que enfim ela ganhou, e o Jerônimo diz que não ganhou nada porque ela trapaceou contra ele. Ela continua levantando as mãos ali, se declarando vencedora, e ele sorri e diz que ela fez ali contra ele foi uma trapaça. Ela diz a ele que ela não fez nenhuma trapaça ali, e que agora sim ele vai ter que pagar a ela a aposta que eles fizeram. O Jerônimo diz a ela que está bem e pergunta então o que ele vai ter que fazer. A Renata então se aproxima dele, bem pertinho ali, pergunta se ele não imagina, e ele continua se fazendo de duro ali, dizendo que não imagina, e pergunta ela novamente o que é que ele vai ter que fazer. É aí quando a Renata então declara para ele que ele vai ter que ficar com ela ali mesmo naquele local. Vocês entendem, os mais adultos aí entendem o que é que a Renata está querendo dizer para o Jerônimo, né? Que por sua vez o Jerônimo fecha imediatamente a cara. O Jerônimo diz que jamais ficaria com ela ali, e ela pergunta a ele o que é que tem, porque não tem ninguém ali olhando. Ele diz que não pode aceitar porque pode chegar alguém ali e ver eles dois, ele não quer. Ela diz que então ela teve uma ideia, que eles vão para um chalé, para um hotel, algum lugar que eles possam eles dois ficar juntos sozinhos. Ela tenta beijar ele, e ele fica rejeitando ela e dizendo que ele não pode, e ele também não quer ir para nenhum lugar. Ela continua insistindo para ele ali que eles vá para um lugar que eles fiquem só eles dois, e quem sabe ele ficando longe da bonita ali, eles possam até ter um clima. Só que aí quando a Renata, as coisas começam a azedar ali, porque a Renata começa a entender que ele tá todo momento ali rejeitando ela, e pede que por favor que ele não faça essa cara para ela. Jerônimo fica calado, e ela diz que a relação deles não vai bem, e pede que por favor que ele ajude ela a resgatar o relacionamento deles de volta. Jerônimo continua calado, e ela diz que desde o casamento ele não abraça ela, não beija, e pergunta o que está acontecendo. Ele continua rejeitando ela, diz que não pode fazer isso, e pede que ela mude essa questão aí da aposta, e ela diz que não vai mudar, e diz que ele tem palavra, e pede que por favor que ele ajude ela. A Renata continua ali se humilhando para o Jerônimo, e diz a ele que por favor que ele fique com ela, e ele manda ela deixar de ser boba, e diz novamente que ele não vai ficar com ela. Como eu já disse aqui um pouquinho atrás, esse ficar com ela, os maiores de idade aqui sabem o que a Renata está se referindo ali, né? Eles querem ir pro vácuo, vocês entenderam, né? Então é aí que o Jerônimo diz a ela novamente que não vai ficar com ela. A Renata diz que não consegue entender porque para qualquer homem casado o que ela está pedindo ali é tudo normal. Ele fica calado, e ela olha para ele e diz que tudo bem, já que ele não quer, ela já entendeu que tudo bem, mas que essa vai ser a última vez que ela pediu isso a ele. Ele continua calado, e ela diz a ele que nunca mais ela vai voltar a se humilhar para ele, e também declara que nunca mais ele vai voltar a tocar nela. O Jerônimo continua ali no seu cantinho paradinho, e a Renata então toma a decisão, sobe em cima da moto e sai com a gota serena de volta para o seu local, deixando o Jerônimo nesse momento sem saber o que fazer. Ao chegar no local, a Renata entrega a moto, o rapaz dá as coisas dela e diz que o passeio deles dois foi bem rápido, né? E ela diz que sim, que foi bem rápido, e vai saindo, e ele pergunta quem é que vai pagar a ele. Ela diz que ele não se preocupe, que o marido dela está vindo aí e que ele é quem vai pagar. Agora quem chega é o Jerônimo e pergunta cadê a mulher dele. O rapaz diz que ela já chegou, deixou as coisas ali, e que acredita que ela estava bem irritada, e o Jerônimo pergunta para onde foi que ela foi, e ele diz que foi para lá, e o Jerônimo sai com a bexiga com essa motinha atrás da Renata. O Jerônimo, como eu já disse a vocês, que saiu aí com a bexiga com a motinha atrás, agora ele chega na fazenda, bicho, com a moto do caba lá atrás da Renata, fica andando todos os corredores ali procurando e chamando pela Renata, que por sua vez está, olha ela ali, ó, no carro em disparada, sem saber para onde ir, se lamentando e chorando muito por conta de toda essa situação que ela está passando, sem nem saber o porquê. Só que o que o Jerônimo ele não contava, que enquanto ele está por todo canto ali buscando a Renata, logo depois de ele ter feito ela sofrer tanto ali, ela por sua vez agora sofre um acidente e fica entre a vida e a morte ali, gritando e pedindo por ajuda.
Pessoal, não esquece que assim que terminar a novela temos novidades de tudo que ainda vai acontecer na sua novela preferida. Então vem aqui, deixa o teu gostei, se inscreve em nosso canal e não perca nada. Fique atualizado o que de fato vai acontecer em Quando Me Apaixone. Se você também quiser ficar sabendo o que vai acontecer em outras cenas, clica nesse vídeo que está aparecendo para você aí, que estarei te esperando para te contar exatamente tudo que virá ao ar em Quando Me Apaixone. Agradecemos a cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.